Bom dia! Hoje vai começar mais um quadro do nosso podcast Mais Saúde e a nossa convidada de hoje é a psicóloga Luma. Bom dia, gente. Agradeço o convite, espero poder contribuir para esse diálogo, para a gente poder divulgar mais informações sobre essa temática. Para iniciar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre o que é cuidados paliativos e por que ele é realizado. Bom, o cuidado paliativo ele é um conjunto de ações, métodos e técnicas que visa trazer uma certa melhoria de vida, qualidade de vida, para pacientes que já estão em estado terminal, quando não tem mais tratamento, não tem mais cura. E a gente, junto com a equipe multiprofissional, composto por médicos, psiquiatras, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, tenta trazer um certo conforto, alívio, tanto para o paciente como para o familiar na rede de apoio durante esse processo já no finalzinho da vida. Certo. E quais seriam as técnicas e os métodos utilizados pelo psicólogo nesse caso? O psicólogo, nesse caso, a gente faz um estudo de caso com os outros profissionais da saúde, com a equipe médica, para poder entender o real nível do estado de saúde do paciente, do agravamento da doença, e por meio disso o psicólogo realiza tanto o acolhimento quanto a escuta qualificada com a família e com a rede de apoio, que geralmente é um familiar, um amigo, um parente, buscando compreender como é a dinâmica familiar, como é a rotina do paciente fora do hospital e também buscar entender quais são os gostos pessoais desse sujeito. E também entender qual a visão da morte dele, que é uma coisa muito importante, muito necessária, saber e compreender o que ele entende por morte. E a partir disso a gente realiza técnicas e manejos para poder trazer esse preparo e todo esse acolhimento. Realmente é muito interessante todo o trabalho que é feito e todo o preparo que é realizado. E ainda tem poucas informações sobre isso, né? Isso, exatamente. O cuidado paliativo, ele ainda é um tabu na sociedade. As pessoas acham que cuidado paliativo é tentar, de certa forma, apressar a morte, fazer com que a pessoa encerre o ciclo de vida mais rapidamente, né? E é justamente ao contrário. É trazer um conforto, é trazer a qualidade de vida para esse sujeito que está em sofrimento, que está em angústia. A gente pode, por exemplo, pegar o exemplo do caso do Pelé, né, do jogador no finalzinho do ano passado, que teve toda a repercussão na mídia sobre o que era o cuidado paliativo, que foi uma discussão muito importante, que trouxeram estudos, trouxeram profissionais para falar sobre o cuidado paliativo, mas também, em contrapartida, tinha muitos comentários negativos. Diziam que queriam acabar com a vida do jogador, que a família estava pensando só no dinheiro, né? Então foi um alvoroço muito grande. E eu pesquisei antes da gente começar essa conversa, eu encontrei um laudo interessante. Segundo a Organização Mundial de Saúde, estima que a cada ano mais de 56 milhões de pessoas no mundo necessitam de cuidados paliativos. Segundo um estudo publicado em 2019 pela revista da Associação Médica Brasileira, cruzando diversas bases de dados, a estimativa mínima de pacientes com necessidade de cuidados paliativos em 2040 será cerca de 1,2 milhões no país. Em 2000, era de 662 mil. Sim, e a tendência é cada vez mais crescer devido ao envelhecimento da população. Também é o aumento de doenças crônicas, doenças cardíacas e dos quadros de demência, né? Mas mesmo com esse campo extenso e de cenário que traz melhoria, ainda é uma área que caminha em passos lentos, passos devagar, porque falta políticas públicas, falta investimento governamental, também tem a questão da formação e qualificação dos profissionais e a integração entre as atividades, porque apesar de ser um trabalho feito em equipe multiprofissional, ainda fica muito restrito ali só no médico, só na pessoa que acompanha o caso, né? Não tem tanta integração e também dessa redução do preconceito, do estigma na sociedade. E a gente sabe como debates como esse são necessários, né, para a gente espalhar essas informações e tirar esses estigmas. Você poderia falar de algum caso que você participou? Claro, eu lembro de um caso de um senhor, acho que era um de 62 anos, que ele já tinha um certo estado de saúde muito grave. Ele era hipertenso, fumante, tinha problemas cardíacos, também ele teve 2 AVCs. Então, quando ele deu a última entrada, né, em decorrência do AVC no hospital, a equipe médica que já acompanhava o caso dele sabia que não tinha muita expectativa de vida, né, não tinha mais tanto ano pela frente. E aí o trabalho foi feito, foi primeiro investigar com a família, como é a dinâmica familiar, como é que estava a real situação do paciente, né, como é que estava o estado emocional, para depois informar para o paciente as atualidades do seu quadro de saúde, que poderia ser feito, como é que seria todo o processo, né?
Então a gente acolhe primeiro a família, para depois acolher e também validar as angústias e sentimentos do paciente, porque o cuidado paliativo é isso, é validar o sentimento do paciente, da família e também da equipe médica, é dar voz à subjetividade para poder trazer um certo conforto, né? Amenizar a situação decorrente desse sofrimento e dessa dor. E após isso eu busquei trazer os gostos pessoais do paciente para situações do cotidiano, né, para os cuidados médicos. Eu até conversei com o fisioterapeuta para, em sessões de fisioterapia, colocar músicas que o paciente gostava, porque ele era muito fã de músicas antigas. E também conversei com a enfermeira, porque ele sentia muita falta de ter contato, de ter vivências com a neta. Então, eu incentivei pequenas caminhadas pela praça, né, com a neta, para poder ter essa troca de experiência, essa vivência. E também o paciente, ele relatou que tinha o desejo de falecer, né, ter os momentos finais da vida, no sítio em que ele cresceu, que ele passou a infância. Então, foi investigado com a rede de apoio, com a família desse paciente, se era possível, como é que seria a locomoção, como é que estava, né, o estado do sítio, para saber se poderia receber tanto a certa equipe médica como o paciente e quais os preparos que poderia acontecer nesse decorrer do finalzinho da vida, que poderia ser feito. Então, foi um trabalho bem elaborado, né, que teve toda a escuta, teve todo o acolhimento, teve todo o envolvimento da equipe profissional para trazer a qualidade de vida para esse paciente. Realmente eu imagino quão delicado foi todo esse processo de envolver a equipe médica, o paciente, essa família, e tem todo um cuidado e atenção com eles, né? Bom, a gente encerra por aqui o nosso bate-papo de hoje, a gente agradece a sua participação. Agradeço também poder contribuir com esse diálogo e passar mais informações para a sociedade de um tema que ainda é um tabu, ainda é um estigma, mas que aos poucos vai sendo desconstruído. Obrigada.